Bom dia, paz do Senhor Jesus. Shalom. Que Deus, que essa manhã seja uma manhã de bênção, um dia de vitórias para nós, um dia de realmente, mais uma vez, ouvirmos a voz de Deus e aprender mais do amor do Senhor para a nossa vida. Amém? Amém. Hoje vamos aqui, chegamos aqui ao livro, a carta de Gálatas, capítulo 3. Capítulo 1 e 2, eles mostram aí Paulo defendendo qual é o verdadeiro evangelho. E ele apresenta aí, primeiro ele defende seu apostolado, né, o chamado dele, e diz que, né, o chamado dele não foi homens que fez, não foi homem que chamou ele, mas foi o próprio Deus, foi Cristo que o chamou, né, no caminho de Damasco. E depois ele vai, diz que assim que ele converteu, ele não procurou de imediato, ele não procurou conversar com nenhuma outra pessoa, né, sobre o chamado dele. Mas ele ouviu, né, durante o tempo que ele ficou fora, que ele foi para a Arábia, ele diz, ele então, eu creio que ele, nesse tempo ele ficou aprendendo com o próprio Deus, né, com o próprio Jesus, sobre o seu chamado, né, sobre o que ele ia fazer, sobre qual que era esse evangelho que Jesus estava confiando a ele. Então ele, só depois é que ele volta e se encontra com Pedro, alguns anos depois, aqui ele diz primeiro, 3 anos depois ele se encontra com Pedro, depois ele some de novo e volta só depois de 14 anos. E aí ele tem uma conversa com Pedro e com os outros líderes, né? Pedro, Tiago e João. E então ele esclarece realmente qual que é o propósito dele, que é levar o evangelho para os gentios. E depois os outros 12 são encarregados de levar o evangelho para os judeus. Então eles concordam com isso, eles entendem isso, né, que Paulo é para um lado e os outros é para o outro. E então eles dão as mãos, né, em sinal de acordo, em sinal de que um respeita o chamado do outro e seguem suas vidas, né? Paulo vai para os gentios, continua para os gentios e os outros apóstolos para os judeus. Tem algo aqui no final. No capítulo 2, Paulo fala aqui de algo que aconteceu nesse meio tempo aí, que Pedro começou a agir com dissimulação, porque Pedro, que já sabia, né, que era o evangelho, que o evangelho não agora o evangelho inclui a todas as pessoas pela fé, independente da nacionalidade, independente até da religião. Então isso aí não conta, o que conta é a fé, que une todo mundo. E só que Pedro vai e começa a agir de dissimulação, porque quando ele estava, digamos assim, só, ele ele tinha comunhão com os gentios, né? Para lembrar, antes os judeus e gentios não andavam juntos. Os judeus consideravam os gentios como impuros, como condenados, né, como pecadores, e não se misturavam. Inclusive isso era até na lei, né, fazia parte da lei deles não se misturar. Então, só que aí, entendendo o evangelho, Pedro tem comunhão com eles. Só que quando Tiago ou as pessoas, né, os irmãos que andavam com Tiago chegavam no lugar, Pedro se afastava dos gentios, né? Então, talvez, não sei se era medo, talvez Pedro ainda não tinha entendido o evangelho direito e começou a agir dessa forma. Inclusive, Paulo fala aqui no versículo 13 que até Barnabé caiu nessa, né, de ficar se afastando dos gentios quando os irmãos, né, os companheiros de Tiago chegaram. Então, a gente vê aí, né, como o legalismo ele corrompe tão facilmente e tão rapidamente.
né? Até Barnabé, que era companheiro de Paulo, né? Aqui, mais atrás, aqui, eu acho que no capítulo 1, fala que Barnabé era companheiro de Paulo, andava com Paulo. Ou seja, lidava com os gentios o tempo inteiro, lidava com o evangelho, né, da graça o tempo inteiro, mas rapidamente ele se corrompeu nisso aí, começou a dissimular também. Mas aí Paulo, aqui diz que Paulo, né, falou com eles na cara, né, frente a frente, não mandou recado e repreendeu eles por causa disso, né? Isso não é o evangelho que eles pregam. Vale lembrar também que no capítulo 1, algo importante que eu deixei passar aqui, é que ao defender esse evangelho, Paulo diz o seguinte, que mesmo se um anjo do céu, né, ele não fala nem um anjo do inferno, não é um demônio, mas se um anjo do céu pregar outra coisa além do que eles mesmos já tinham pregado, que seja maldito, né? Lá no capítulo 1, versículo 8 e 9 fala isso. Então, ou seja, Paulo leva muito a sério, Paulo realmente sente o peso que é esse evangelho, não o peso no mau sentido, mas o peso do tamanho, da importância, né, desse evangelho para as pessoas. De forma que seja amaldiçoado qualquer um que pregue algo diferente do que ele mesmo já pregou. Ele se inclui. Se nós mesmos, né, no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele se inclui. Se um dia ele chegar, né, se ele chegasse a pregar diferente, ele mesmo fala que ele seja amaldiçoado, né? Então Paulo leva muito a sério que o evangelho da graça, né, é baseado na obra de Jesus Cristo. Esse evangelho deve ser pregado, é as boas novas, né? É Deus chegando para o homem, é Deus abençoando o homem antes do homem até querer, né? O homem, sabemos que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, os gentios, por exemplo, nem conheciam a Deus, mas já tinham o perdão dos seus pecados quando Jesus morreu ali, né? Aí cabe a eles crer, né? Cabe a nós crermos, né, nesse evangelho para recebermos essa salvação. Amém? Amém. Bom, esses são alguns pontos. No final do capítulo 2, vejamos o seguinte aqui, para a gente dar a ligação para o 3. No versículo, a partir de 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Bom, o que quer dizer isso aqui, né? O que tem a ver Cristo ser ministro do pecado? Nós temos que lembrar que, por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, fala o seguinte, 3 versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, se pregamos a lei, a gente está pregando a consciência do pecado, ou seja, sempre a gente vai estar ali lembrando que pecamos isso, pecamos aquilo, e essa consciência do pecado é que nos tira não da comunhão, que eu quero dizer, mas nos tira de desfrutar, nos impede de desfrutar a comunhão com Deus, né? Ou seja, vamos nos considerar pecadores e aí que estaremos anulando essa graça que é para nós, né? Porque se a gente se considera pecador e ainda pecadores, mesmo tendo sido salvos, vamos querer nos redimir de alguma forma, né? Pelo esforço. Se a gente ainda nos consideramos pecadores, internamente a gente vai buscar ali, né, nos purificar, nos redimir, buscar perdão dos pecados, buscar fazer obras para agradar a Deus. E aí que isso aí não é mais o evangelho. Então, se eu continuo, né, se eu me coloco debaixo da lei de novo, eu vou estar me colocando debaixo do pecado. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né?
E aí vai ser um ciclo, que é aquele ciclo lá de Romanos 7, né? Eu vou querer fazer o bem, mas eu sempre acabo fazendo mal. Meu desejo, no meu espírito, eu quero fazer o bem, eu sei que eu nasci para isso, para fazer o bem, eu nasci de novo para as boas obras de Deus, mas se eu me coloco debaixo da lei, eu sempre vou fazer o errado, sempre vou cair no pecado, né? Então é essa questão que Paulo está falando aqui. Se eu vou falar que Cristo ainda quer que eu continue debaixo das obras da lei, eu vou estar dizendo que Cristo está sendo ministro do pecado. E isso não é verdade. Cristo não é ministro do pecado. Cristo é ministro da liberdade, né? Ministro da vida. Versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitua a mim mesmo transgressor. Ou seja, eu vou trazer de volta a lei, então eu vou estar trazendo de volta aquela consciência de pecado, né? De que eu sou pecador, de que eu não mereço e que eu tenho que fazer alguma coisa, senão Deus não vai gostar de mim, senão eu vou para o inferno, senão eu perco a salvação. E isso tudo é contra o que realmente é o Evangelho. E aí ele termina dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Então a lei, ela é dada para os pecadores. Se eu já não sou mais pecador, porque eu nasci de novo, então eu tenho que lembrar, eu já estou crucificado, ou seja, o meu velho eu já está crucificado. O eu pecador já foi crucificado, já está morto, acabou, né? Agora eu sou uma nova criatura. Porque aí eu não vivo, aquele homem lá não vive mais, o velho homem. Mas Cristo vive em mim. Eu vivo agora, mas é Cristo em mim, né? E a vida que eu vivo na carne, agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Ou seja, é a vida que vem de Cristo, eu vivo essa vida pela fé, né? Aí, lembrando que até os profetas do Antigo Testamento falaram, né? O justo viverá pela fé, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí ele diz, né? Ele conclui: eu não aniquilo a graça de Deus. Ou seja, eu não quero aniquilar a graça de Deus, eu não vou viver debaixo da lei. Porque eu não quero aniquilar a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, então Jesus morreu em vão, né? Então, a salvação, a graça, não tem a influência da lei. A lei confirmou a graça, porque a lei apontava para Cristo. A lei nos mostrava o nosso pecado e a nossa falta de esperança em nós mesmos, mas nos direcionava para um Salvador, que é Cristo. Fora isso, não tem mais nenhuma relação, né? A justiça não vem da lei, a justiça vem pela fé em Jesus, que morreu e, né, como a morte substitutiva, ou seja, ele morreu para que a gente vivesse. Ele morreu no nosso lugar. Amém? Amém. Vamos lá então, capítulo 3, a senhora pode ler para mim? Até o versículo 5. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoado na carne. Terá sido em vão que tantas as coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bom, então Paulo aqui já começa, então ele já vai direto, ele deu o contexto, né, e agora ele vai, né, no real propósito da carta dele, que é o seguinte: tudo que ele falou atrás lá, que sobre o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, e depois ele fala, né, não é pela lei. O que era o problema dos Gálatas? Será que Paulo escreveu porque os Gálatas estavam cometendo muitos pecados novamente?
né? Porque lembrando, os Gálatas eram gentios, né? Adoravam ídolos, faziam cometiam todo tipo de pecado. Mas será que era isso que Paulo está falando? Não. A gente vai ver que Paulo aqui, ele ficou bem, pelo tom que ele começa esse versículo 3, dá para ver quão assim, chateado, até um pouco, uma ira santa, vamos dizer assim, que ele teve do problema que estava acontecendo. Porque os Gálatas tinham aprendido dele o evangelho da graça, o evangelho genuíno, Paulo mesmo que pregou para ele. Mas o que aconteceu? Vieram falsos irmãos, né? Pessoas judaizantes, que são aqueles que querem tornar os outros em judeus também, né? Querem converter os outros em judeus, querem colocar as regras e as normas, né, da lei judaica em cima dos gentios, ou seja, querem continuar cumprindo a lei, e enganaram os Gálatas, enganaram esse povo aqui, e eles cederam. O que eles falaram? O que esses judeus tentaram fazer, ou aliás, começaram a fazer? Que bom, vocês chegaram ao Evangelho, vocês são salvos, mas agora em diante vocês são salvos, mas agora vocês têm que cumprir a lei. Cristo vai te ajudar a cumprir a lei. A lei não foi abolida não, vocês têm que circuncidar. Para ser realmente salvo, você precisa disso. Para ser realmente salvo, você precisa daquilo. Né? Vamos confirmar essa fé. Né? Eu estou conjecturando aqui, estou imaginando eles falarem. Né? Vamos confirmar. Para confirmar que você é da fé mesmo, vamos circuncidar. Né? Vamos voltar às práticas do templo. Né? Vamos continuar o sacrifício de animais. E, como eu disse no ano passado, é algo que acontece até hoje, mas de forma diferente, porque as igrejas geralmente não dizem que pregam a lei, né? Apesar de que a maioria ainda acredita que temos que manter os 10 mandamentos, mas a lei não são só os 10. Né? Então aqueles outros mandamentos de cerimônia, de sacrificar animais, isso aí eles não praticam, até porque é crime, né? Sacrificar animais assim. E aí que eles não fazem isso, mas você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar, você precisa ir no monte, senão você não vai ser abençoado, senão você não vai ter dons, você tem que esforçar para buscar de Deus, se você não mostrar esforço, Deus não vai te abençoar, e isso é uma forma de lei também, né? Porque é esforço próprio, é o homem buscando ser abençoado por Deus através de suas próprias ações, né? E aí Paulo começa, quem é que vos fascinou, quem vos enganou, né? Quem é que vos... Tem uma tradução em inglês que diz praticamente quem vos enfeitiçou, ou seja, foi algo tão pesado que fizeram, que parece que eles ficaram enfeitiçados, porque Paulo sabia, né, daquilo que ele tinha pregado. Mas aí era tão verdadeiro, eles abraçaram o Evangelho e começaram até operar em milagres, pelo que está falando aqui. Eles começaram a mover, né, pelo Espírito Santo nos dons. E aí ele fala, quem vos enganou, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Vocês, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi apresentado como crucificado. Ou seja, Paulo expôs para ele o Evangelho, que o Evangelho é Jesus crucificado em nosso favor, e eles se deixaram enganar. Então Paulo fala e chama eles de insensatos, né? E, em outras palavras, vocês são, né, quase que burros. Se hoje em dia alguém fosse falar, eu chamaria de burros, de idiotas. Né? Como é que vocês se deixaram enganar assim tão facilmente? E versículo 2, só quisera saber isso de vós. Aí ele começa a fazer algumas perguntas. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta foi pelo Espírito. Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, no versículo 2, a gente recebe o Espírito, ou seja, a salvação, recebe a filiação, né?
nos tornamos filhos de Deus é o quê? Pelo Espírito ou pelas obras? É pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz isso, não somos nós que buscamos, é Ele que vem e faz em nós, através da fé, que é como uma porta. Aí no 3, são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne, é o caso. As pessoas, né, as igrejas, o evangelho que tem sido pregado, como foi pregado lá para eles, né, como tentaram enganar eles, é o seguinte: Jesus te ama, Jesus te salvou, glória a Deus, você só precisa ter fé, tenha fé em Jesus, né, receba a salvação. Mas agora só falta te entregar uma lista do que você precisa fazer, né? É isso que aconteceu. Começou pela fé, a maioria das pessoas começam pela fé, as pessoas pregam o evangelho pela fé, só que depois misturam. Só que já tá bom, se está salvo agora, vamos manter sua salvação aí, né? Toma aqui, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que evangelizar, você tem que fazer a obra, você tem que se engajar em algum trabalho da igreja. Pronto, aí agora você é crente, agora realmente você é filho de Deus, né? E aí querem aí misturam o evangelho. A fé mais obras, e o evangelho não é fé mais obras, o evangelho é fé e fé. É Jesus do início ao fim, né? A lei de Moisés já não faz parte mais da nossa vida. Os 10 mandamentos não fazem parte mais. Eu não preciso deles para manter a minha salvação, para manter minha santidade, para manter, né, a graça de Deus sobre a minha vida. Porque se eu preciso de cumprir a lei para manter a graça não é graça. Graça vai ser merecimento, né? E é diferente. Eu não mereço. Graça é puramente, exclusivamente a obra de Deus. Sem contar a minha conduta, sem contar o meu esforço, mas contando apenas, né, vem apenas pela nossa fé. Aí outra pergunta: será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. O que acontece? Quando, naquela época principalmente, quando recebiam o evangelho pela fé, logo vinham os judeus e perseguiam. Ou seja, eles sofreram ali perseguição, sofreram ali até risco de morte, né? Ameaças de morte, porque estavam realmente perseguindo os cristãos. Então eles sofreram isso, né, por ter aceitado e acreditado em Jesus, e agora eles estão retrocedendo. Ou seja, não é que você sofreu em vão, aquilo tudo lá foi em vão. Vocês agora estão abrindo mão de tudo que vocês passaram, de tudo que vocês ouviram, e agora estão abrindo mão disso. Vocês receberam a preciosidade, receberam, né, o próprio Cristo, e agora estão voltando para a lei, né? E o 5, aquele que em vós dá o Espírito, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas ou milagres entre vós, ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Pela pregação da fé, exatamente. Então, eu recebo os dons, eu recebo o Espírito, recebo os dons do Espírito, eu opero milagres no nome de Jesus, é pela fé. Pela fé. Né? Não é eu fazer 40 dias de jejum para receber poder. Quando eu recebo a Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em mim, toda a plenitude, ou seja, todo o poder de Deus já está em mim. Então é a caminhada da fé. Eu começo pela fé, termino, continuo e termino pela fé. Né? Então o Espírito Santo vem pela fé, ele continua pela fé, ele flui pela fé. Não é pelo meu esforço, não é simplesmente o meu querer, mas é o querer de Deus, né, na minha vida. Além de, muito mais do que Deus quer que a gente tenha dons, muito mais do que nós queremos, Deus é que quer. E Ele já concedeu, né, toda a plenitude de Deus em nós. Então, cada um de nós, independente de quantos anos nos convertemos, temos o poder de Deus disponível para nós, né? Para nós e através de nós, né? É claro que muitos não manifestam porque talvez estão acreditando na mistura. Estão acreditando aí que é porque eu preciso me esforçar mais, é porque eu preciso ler mais a Bíblia. Eu não estou dizendo que nós não temos que ler,
Não estou dizendo que a gente não tenha que, né, ter esses devocionais, essas práticas devocionais. São importantes, extremamente importantes, você conhecer a palavra. Mas não é o tempo que você gasta, né, lendo a Bíblia. Se você lê 10 capítulos por dia, amém. Se você lê só um, amém. Se você lê um versículo que você consegue, amém. Mas o que importa é que você acredite naquilo que você lê. Não adianta lá do conhecimento, né, humano, não adianta mais eu conhecer de trás para frente, de frente para trás dessa Bíblia. Eu tenho que crer naquilo que está aqui, né? E sobretudo crer de acordo com a nova aliança, né? Não misturar uma coisa, a velha aliança já foi encerrada. Se não precisasse de uma nova, a antiga estaria até hoje, né? Mas Deus, o próprio Deus, encontrou falha na aliança. Lá em Hebreus fala isso. Qual que era a falha? Na lei? Não, a lei é boa, santa e perfeita. Mas era a carne do homem. O homem não consegue atingir o padrão da lei. Então foi preciso buscar lugar para uma nova aliança, né? Agora essa nova aliança é Deus do início ao fim. É Cristo que é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém? Amém. Então é isso que Paulo está falando aqui. Ele está fazendo essas perguntas, é quase que perguntas retóricas. Sim, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Não é pelas obras da lei. Aí vamos lá. Agora Paulo vai entrar em detalhes sobre essa questão de obras de fé, né? Ele, assim como lá em Romanos, ele voltou e buscou explicar com Abraão, que Abraão é o pai da fé. E aí o que ele diz? Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Então ele vai falar lá, quem é da fé é filho de Abraão. É a promessa que Deus fez para Abraão, né? Que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e você será pai de uma grande multidão, que você não pode nem contar, que é como as estrelas do céu, que é como a areia da praia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então aqui, né, nessa promessa de Deus para Abraão, já estava incluído, já estava prevendo que Deus ia justificar os gentios também. Que Deus ia incluir os gentios na família de Abraão, pela fé. 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha essa grande verdade que nós temos. Assim como Abraão foi abençoado e Deus abençoou ele grandemente, nós que somos da fé também somos abençoados como Abraão. Então a bênção de Abraão está sobre nós, né? Que possamos cada dia crer nisso e viver isso, né? Se a gente crer, a gente vai viver. E aí, ou seja, as bênçãos de Abraão foram bênçãos assim, em todas as áreas da vida dele. Espiritualmente, né, principalmente. Mas ele foi abençoado em sua saúde. Abraão com 100 anos teve filho. Abraão, né, só de ter vivido esse tempo todo. Sara, que já era velha e estéril, foi abençoada também, né, porque ela, né, como esposa dele, ela também foi chamada de mãe de multidões, né? E aí que tudo que ele foi abençoado é para nós também. Abraão foi abençoado financeiramente, ele foi um homem, talvez no dia de hoje ele seria um milionário, né? E essa bênção é para nós. O Evangelho é um Evangelho que inclui toda a nossa vida, todos os aspectos da vida, né? Sentimental, familiar, financeiro e sobretudo espiritual. O Evangelho é completo, ele é uma boa nova para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Todos aqueles, pois, aí ele fala, né? Quem é da fé é bendito como Abraão. Agora ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está:
Maldito todo aquele que não permanecer em uma ou duas coisas? Não. Em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Todas. Então, só porque a gente consegue alguma coisa, tem um esforço e consegue cumprir algum mandamento, uns 10 mandamentos, 5, não importa. Isso não vale. Ou você cumprir tudo, ou não vale de nada. A lei ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo, não tem 99%, não tem 99,9%, é 100%. E isso para o ser humano é impossível. Porque nós estamos, temos um corpo ainda em que habita o pecado. Em que inclina, a carne que inclina para o pecado. Então, isso é impossível para nós. Só é possível ser justificado através da fé em Jesus Cristo. Porque Ele aniquilou, Ele cumpriu a lei, aniquilou o pecado, aniquilou a morte e hoje aniquilou toda a maldição para que a gente viva. E viva mais do que abençoado. E viva abençoado, como diz Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então, em Cristo, nós temos tudo que precisamos. Cristo é o início e Cristo é o fim da nossa caminhada. E é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé, ou viverá da fé. Então, o justo, isso aí já estava no Antigo Testamento. É interessante que tudo que Paulo fala, falando de Abraão estava no Antigo Testamento. Aliás, Abraão foi até antes da aliança de Moisés. Então, e aqui Paulo vai explicar isso. Abraão veio antes da própria lei. Então, isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa para nós e Paulo vai explicar o que é. 12. Ora, a lei não é da fé. Eu vou até parar aqui. A lei não é da fé. Às vezes a pessoa, você está salvo, então volta e pela fé você vai cumprir a lei. Não. A lei não é da fé. Então a lei e a fé, elas não combinam, porque a lei fala de eu merecer e a fé fala de eu receber de graça. A fé fala de obras, fala de esforço, fala de trabalho. E a fé fala de receber sem merecimento, receber de graça. E aí a gente volta lá em Romanos capítulo 4, que Paulo diz que aquele que trabalha, o salário dele não é dado como graça, como favor. Não é um favor que, por exemplo, o patrão está fazendo para nós. Mas é pelo merecimento. Você trabalhou, então você merece seu salário. Mas aí ele diz, agora, a graça não. A graça é você não trabalhar e receber. Isso sim é graça, isso sim é favor. O favor, eu peço, por exemplo, um exemplo simples do dia a dia, a gente vive isso o tempo todo. Eu vou pedir um favor para alguém, é porque realmente eu não posso. Se eu preciso do outro e eu não posso querer, quem faz o favor não tem que exigir que o outro retribua. Favor é favor. Às vezes nossa cultura acabou misturando as coisas. O favor, até nesse exemplo do dia a dia, não implica que quem fez o favor vai ter que esperar do outro. Então, se eu peço um favor para minha mãe, é favor. Eu não tenho que retribuir nada para ela. Se eu for retribuir, então não foi favor. Então, eu não posso chamar de favor. Então, a graça é da mesma forma. Eu não faço, por exemplo, hoje, eu não faço a obra de Deus, eu não testemunho sobre Cristo para retribuir o que Deus me fez, não. Não tem preço que paga, eu não consigo pagar o que Cristo fez por mim. Então eu faço isso por amor. Eu faço isso porque eu também quero que outros recebam o que eu recebi. Totalmente diferente. Então eu não preciso fazer a obra com essa mentalidade de eu vou fazer para recompensar a Deus. Nossa, Deus fez tanto por mim, o que eu vou fazer por Ele? Não. Como Davi falou no Salmo... esqueci agora. Acho que é Salmo 103, diz assim,
Que darei eu... Não é 103, é outro. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Aí ele mesmo responde: beberei o cálice da salvação. Ou seja, você quer retribuir a Deus, continue crendo nele. Você quer retribuir, se é assim que você quer chamar, continue crendo, continue agradecendo, continue sendo, né, tendo um coração de gratidão para com Deus. Né? Todos os dias lembrando que, né, Ele te salvou, Ele que está com você, e agradeça a Ele por isso. Né? Essa é a retribuição que nós damos a Deus, é crendo e continuando crendo. Aí no 12, olha, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, que coisas? As obras da lei, por elas viverá. Então, ou seja, você quer viver debaixo da lei, você vai viver por elas. Só que viver debaixo da lei é um tiro no escuro, na verdade é perda de tempo, né? Você não vai conseguir viver por elas. Porque se você quer ser abençoado de acordo com o que você faz, então você não vai receber bênção nenhuma. Porque a lei exige perfeição de um homem imperfeito na carne, né? Mas Cristo nos aperfeiçoou e o velho homem já morreu. Então, por isso que ele falou lá no final do 2. Já estou crucificado com Cristo e não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? É pela fé tudo isso. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso. Então, quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Cristo aqui está dizendo, está afirmando, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Né? Tá falando. Lembrando aqui, né, do versículo 10 aqui em diante, até o 3, onde a gente leu, lá em Deuteronômio 27, versículo 26, diz o seguinte: 27 e 26. Maldito aquele que tomar suborno para... Não, desculpa. 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não a cumprindo. E todo o povo dirá amém. Ou seja, maldito aquele que não confirmar, ou seja, que não cumprir, que não confirmar as palavras desta lei. Então, se você não cumprir um só ponto, você está amaldiçoado. Né? E é isso que sempre aconteceu. Mas pela graça, Deus sempre agiu com graça com o homem. Ainda no tempo da lei, existia um certo agir de Deus pela graça. Por quê? Por exemplo, os sacrifícios de animais cobriam os pecados daquelas pessoas. Então, eles pintavam e bordavam, faziam o erro, não cumpriam a lei perfeitamente, mas aí ofereciam um sacrifício que apontava, que lembrava que o Cordeiro de Deus verdadeiro iria vir para pagar os seus pecados, né? Para aniquilar, para perdoar os seus pecados. Então, a graça de Deus sempre esteve presente, né? Mas o homem insistindo em viver pela lei. E também Paulo vai falar que houve um propósito para a lei, né? Então vamos lá. Então, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo foi pendurado no madeiro e foi feito maldito ali, para que nós fôssemos feitos benditos, como falou no versículo seguinte, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Né? Então, a substituição, Cristo se fez maldito, aí pela fé, a mesma fé de Abraão, a gente recebe as bênçãos dele. Né? Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, a promessa da salvação, a promessa do Espírito vivendo em nós e tudo o que isso significa, né? Que é ser abençoado, ser filho de Deus. Irmãos, como homem eu vos falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Então vamos lá. Humanamente falando, naturalmente falando, se alguém tem um testamento, ninguém pode anular depois que já foi confirmado, né? Então,
O testamento foi feito, foi, como eu digo, foi confirmado, né, essa palavra, foi oficializado, por assim dizer. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode anular, ninguém pode tirar alguma coisa desse testamento. Já foi feito, né, de acordo com a lei do homem. Aí, o que isso implica no contexto? Olha aqui no seguinte. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Né? As promessas foram feitas a Abraão e a sua, no singular, posteridade. Não diz as posteridades. Aí está descendentes, né? Ou seja, a promessa não foi feita a Abraão, foi feita a Abraão e a sua descendência, singular. Não descendências ou posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, de quem está falando? De Cristo. Então a promessa foi feita a Cristo, né? Foi feita para Abraão sobre o seu descendente Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Então vamos aqui. Abraão viveu 430 anos antes da lei, antes de Moisés. Então, Deus fez um concerto com Abraão e esse concerto não foi anulado. Né? Esse concerto foi um concerto feito, né, com base na fé de Abraão, né? Foi um concerto que Deus fez a Abraão sobre o descendente dele, que depois, agora a gente sabe que era Cristo. Né? E aí que a lei que veio depois não invalidou essa promessa. A lei não invalida a promessa. Então a lei foi como foi um tempo de pausa, né? A fé, Abraão viveu pela fé. Depois de um tempo, né, de 430 anos, veio a lei. E a lei não tem nada a ver com a promessa lá. Né? A lei foi dada lá para Moisés, mas não invalida a promessa que foi feita para Abraão. Então, o testamento mesmo, que é pela fé, foi feito com Abraão. Né? E depois veio o período da lei, e aí que isso não anula o que já foi feito antes. Por isso que Paulo falou aqui no versículo anterior, né? Se o testamento de um homem foi confirmado, ninguém anula nem acrescenta alguma coisa. Então isso aí a relação desses versículos é isso. Aí no 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então promessa é uma coisa e a promessa foi feita como herança, ou seja, a herança que é Cristo que ia herdar a promessa que Deus fez a Abraão. Porque se a herança provém de lei, já que decorre da promessa, já não decorre de promessa. Então se é pela lei, então não é promessa. Se é promessa, não é lei. Então uma coisa não são coisas diferentes. A promessa veio, a herança vem pela promessa e não pela lei. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas Deus, pela promessa, deu a herança gratuitamente a Abraão. Então, Abraão recebeu essa herança de graça, pela graça, né? Mediante a fé. Pela fé, mediante a graça, aliás. Logo, para que é a lei? Para que serve a lei, então? Já que a lei não invalida a promessa, para que serve a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou seja, até que viesse Jesus, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Abraão. Então aqui, para que é a lei? A lei foi dada por causa do pecado. Né? Então o pecado já estava, só que o homem, por exemplo, os israelitas, eles não enxergavam o próprio pecado. Né? A nação como um todo se achava digna de receber de Deus alguma coisa. Eles
chegaram a um tempo de que a um estado de que eles tinham força para alcançar o que Deus queria, né? Foi o caso de que quando Deus falava com eles, antes de dar a lei no Monte Sinai, o povo virou para Moisés e falou: Moisés, fala com Deus que tudo que Deus quiser, nós faremos. Tudo que Deus disser, nós faremos. Então, olha o ponto de orgulho que o homem chegou. E aí, Deus quis mostrar para eles, né, através da lei, o pecado deles. Então, a lei veio para mostrar o pecado, para mostrar as transgressões, né? E aqui diz o seguinte: a lei veio, quem entregou a lei para Moisés foram os anjos. E Moisés ainda era um medianeiro, ou seja, um mediador. Ele que era o que intermediava aí a relação de Deus com Israel. Ora, o medianeiro não é de um só. Ou seja, o medianeiro, ele é mediador entre muitos, né? Ele media muitos para Deus, né? Mas Deus é um, ou seja, de um lado são muitos, né? Que é o povo de Israel. Do outro lado, Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma. De nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, a justiça na verdade teria sido pela lei. Então a lei não é contra as promessas de Deus, mas também a lei não vivifica, né? Essa é a resposta de Paulo. A lei é contra as promessas? Não. Mas a lei vem mostrar que é pecador, e aí a gente vê que não é merecedor e recebe. Ou seja, a lei me mostra que eu não sou digno, a lei me mostra que eu estou em falta com Deus. E é por isso que eu preciso me colocar debaixo da graça. Quando eu percebo isso, eu me coloco debaixo da graça e recebo gratuitamente aquilo que foi prometido. Né? Então, não é eu cumprir a lei para eu receber promessa, para eu receber herança. É eu ver a lei, me ver depois, me enxergar como indigno, mas recorrer à graça. Então, ó Deus, é só pela graça que eu recebo. Né? De mim mesmo não há nada nenhuma força, nenhum merecimento. Mas é só pela graça que eu vou receber isso. Né? É isso aí que a gente entende que Paulo está dizendo. A lei é contra a promessa? Não. A lei nos encaminha para vivermos pela promessa, pela fé. O propósito da lei é esse: mostra o nosso pecado e a gente recorre, né? Busca a solução, que é a fé. Então, mas não é pela lei que vem a justiça, né? Fica bem claro. A lei não dá justiça para o homem. A lei não concede justiça. A lei consegue o quê? Condenação. Né? Pois a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos crentes. Então é isso. A lei vem e coloca todo mundo como pecador. Mostra todos como pecadores. Né? E aí realmente é só pela fé que a gente recebe. Então é só tendo fé, só sendo crente para receber isso. Né? Não é pelo meu esforço, é pela minha fé. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Vou ler de novo. Antes que a fé viesse, ou seja, o tempo da fé, o tempo de viver só da fé, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, ou seja, guardados para a fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, tem outra palavra aí? Nos serviu de aio também. Nos serviu de condutor, nos serviu de um tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei veio e mostrou o pecado de todo mundo, mostrou a incapacidade, né? Por um tempo, o tempo da lei era determinado, até que viesse Cristo, até que viesse Jesus e mostrasse, né? Se mostrasse como caminho para o homem chegar a Deus. A lei nos serviu de aio, ou seja, o tutor,
né? Naquela época, as pessoas, né, principalmente os ricos, tinham, né, os donos de muita riqueza, tinham seus filhos, aí os filhos eram instruídos, eram educados por um tutor. Né? Esse tutor cuidava do menino, da educação do menino o tempo inteiro, até que esse menino fosse, no caso aí o pai falecia, toda a riqueza ficava, né, o tutor é que conduzia esse menino, até que ele fosse maior de idade para herdar e tomar conta de tudo sozinho. Então, esse é o exemplo que Paulo está dando. O povo de Israel, durante a lei, eles ainda eram imaturos, ainda eram crianças. Né? Eles não tinham como herdar, porque não tinha chegado o tempo da fé. Né? Aí veio Cristo, veio o tempo da fé, veio e eles, né, veio o tempo da maturidade, da maioridade, e aí eles podiam herdar. Né? Isso foi o que houve, né? E Paulo está nos mostrando aqui, para que pela fé fôssemos justificados. De novo, né, ele sempre repete, é pela fé que vem a justiça, e não pelas obras da lei. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, não estamos debaixo de nenhum tutor. Então, quando o menino, a criança, né, quando a pessoa faz, né, alcança a maioridade, já não precisa de ninguém ficar guiando ele. O menino já tem maturidade para andar sozinho. Né? E aqui, quando chegou o tempo da fé, o aio, que era a lei, já cumpriu o papel. Né? A lei veio, nos guiou, nos mostrou que a gente é incapaz. Pronto. A gente entendeu isso e chegou a Cristo. Pronto. Lei, muito obrigado. Tutor, muito obrigado. Seu trabalho foi muito bom, foi perfeito. Só que eu já cheguei na idade. Agora eu vou andar pela fé. Agora eu vou andar em Cristo. Porque todos os filhos de Deus, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então aqui pela fé nos tornamos filhos, né, de Deus. E aqui eu creio que há uma diferença na língua grega, né, que o Evangelho foi escrito. No versículo 24, trata de, no versículo 26, aliás, sois filhos, esses filhos aqui denota já um filho maduro, um filho já de maioridade. Né? Então somos filhos, pela fé a gente alcança a maturidade. Né? Somente pela fé a gente alcança a maturidade. Pelas obras da lei, quem busca andar pela lei ainda é menino na fé. Quem busca agradar a Deus pelas obras é menino na fé. Às vezes, hoje em dia, o Evangelho, as pessoas pervertem o Evangelho dizendo o seguinte: se eu só ando e creio pelo amor, Deus me ama, eles dizem que isso a pessoa é imatura. Né? Você ainda tem que crescer muito, agora você tem que fazer isso e fazer aquilo, aí você vai ser maduro na fé. E não é. Na verdade, a palavra da justiça é o alimento para quem já é maduro na fé. A palavra da justiça pela fé é o alimento para quem já é maduro. E não o contrário, não é a lei que é o alimento sólido, mas é o alimento da graça. Porque, aí o 27, todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, se já fomos batizados em Cristo, batizar significa ser imerso, né? Ser colocado dentro de algo. Se a gente já está em Cristo, a gente está revestido de Cristo. Né? É o caso isso me lembra, né, da história de Esaú e Jacó, lá no livro de Gênesis. O que acontece? Eram gêmeos, só que um era bajulado pela mãe e o outro era pelo pai. Né? Jacó era o filhinho da mamãe e Esaú era o filhinho do papai. E Jacó Isaac já velho, né, perto de morrer, pediu a Esaú, que era o filho mais velho, que nasceu antes, né, para fazer um guisado para ele, que ele ia abençoar o filho. E aí, naquele processo, a mãe
escuta a conversa e fala para o outro filho, para Jacó. Seu pai vai abençoar seu irmão, então corre lá e faz alguma coisa para você receber essa bênção, eu vou te ajudar. Ela ajuda o filho, enganou o pai, enganou o marido dela, e aí o filho, o Jacó, vestiu a roupa do irmão, né? E o pai, Isaac, que já estava cego, né? Já não via direito, aí o Jacó chega com aquele guisado, né? Era um animal que ele matou e assou ali, e ele se apresenta como irmão. Só que aí quando Isaac vai e pergunta, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo, porque o irmão dele era mais peludo, né, é de Esaú. Mas vou te abençoar. E abençoou Jacó no lugar do irmão, né? Então nós hoje nos revestimos de Cristo, né? Diante de Deus nós recebemos a bênção porque nós estamos revestidos de Cristo e não de nós mesmos, não da nossa força, né? Nós nos colocamos, né? Nós estamos com as vestes da justiça de Cristo, né? A nossa veste de pecador já sumiu, já foi morta na cruz, mas hoje nos revestimos da justiça de Cristo, né? A justiça que não ganhamos, não recebemos pela força, mas recebemos pela fé, né? Cristo nos substituiu, né? E aí as nossas vestes de imundícia, ele foi colocado nele, e as vestes dele de justiça foram colocadas em nós. Nisso já não há judeu e nem grego, ou seja, não tem judeu, não tem gentio, é todo mundo a mesma coisa, não há servo nem escravo, não há servo nem livre, perdão, não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea, todos sois um em Cristo. Então a fé uniu todo mundo. Então não é mais ser judeu que importa. Não importa ser de uma nacionalidade, não importa ser de alguma crença do passado. O que importa é a crença agora em Cristo Jesus. É a fé em Jesus, né? É isso que une. Então o judeu tinha a lei, mas a lei não importa mais. Então não é pela lei mais que eu chego à salvação. Não é pela lei que eu chego às bênçãos. É pela fé. Então o judeu tinha lei, mas isso não importa. O gentil que não tinha nada, recebeu a fé. E aí a fé de um e a fé de outro leva eles para o mesmo lugar. Leva eles para o mesmo Jesus, leva eles para Cristo, né? Então não tem mais diferença, né? Seja judeu, você tem todo o histórico, né? Não estou dizendo aqui que os judeus têm sim, né? Como Paulo fala em Romanos, eles têm sim uma importância de ser judeu, porque eles receberam primeiro o Evangelho, né? Eles receberam as promessas em primeiro lugar. Mas eles receberam a promessa, mas os gentios também receberam, né? Porque lá em Abraão, como a gente leu aqui atrás, lá no versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então nós os gentios recebemos depois, mas recebemos, né? E recebemos porque os judeus rejeitaram, né? Então alguns, né? Isso aqui, ou seja, não é alguns judeus receberam a promessa, receberam pela fé, receberam Cristo, de fato. Mas como nação, ainda não, né? A nação em si rejeitou. Como nação, os judeus rejeitaram a Jesus, e então Jesus foi, a porta da salvação foi aberta para todos os que creem, né? Então, se o gentio ainda quer converter, está em tempo. O gentio quer receber Cristo, está em tempo ainda, pela fé, né? E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por quê? Lembra lá que ele disse, no versículo 15, versículo 14, porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, não é isso não.
Ah, tá, 16, perdão. Então, 29, a gente volta no 16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou a sua descendência. Como falando de muitas, não como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, a tua descendência, que é Cristo. Então, a promessa foi feita a Abraão para Cristo. Então, Abraão, a descendência de Abraão, que é Jesus, é que ia ser o herdeiro das promessas. E hoje nós somos de Cristo, ou seja, somos herdeiros da promessa. Aí voltamos também em Romanos 8, que diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? Somos filhos, também Romanos 8 fala isso, somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito, né? E aí recebemos como herança todas as promessas de Deus que ele fez a Abraão. Amém? Amém. Lembrando que o Ed falou aqui, né? Só a fé agrada ao Senhor, exatamente. Só a fé agrada a Deus. Então, se a gente quer viver pelas obras, nós não estamos agradando a Deus, né? A fé, a lei nos leva à fé, mas as duas não se misturam. A lei tem seu papel, nos mostra o nosso pecado, e aí a gente vive da fé, né? Se eu me vejo pecador, se eu me vi pecador, aliás, né? E chego à fé, pronto, já não tem mais, a lei não faz não tem nenhum papel na minha vida, né? Porque... Mas igual nós estamos na graça. Mas não é errado eu fazer alguma coisa para a pessoa, eu chegar para a pessoa falar do Evangelho. Não, de maneira nenhuma. Ajudar uma pessoa. Não, a gente vai fazer isso. A gente nasceu para fazer isso. A questão é que eu não vou fazer isso para ser abençoado. Eu já sou abençoado. Você já é abençoado, é por isso que você quer abençoar o outro. Isso é que eu quero entender. Exatamente. Então, eu não vou fazer as obras para me ser... como trocar com Deus. Deus, eu fiz isso, então me dá minha bênção. Aí não. A gente faz as coisas por amor. Por amor. E a gente é guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. A gente não precisa forçar nada. Eu não vou forçar, você tem que fazer. Aí você vai lá e faz a obra. Não, aí você está fazendo errado. Porque não adianta também eu fazer uma obra que não é para mim fazer. Porque eu creio que cada um tem seu chamado, né? Específico. Então, se eu quero falar, você tem que pregar. Mas você não tem tanta eloquência para pregar. Seu negócio é fazer boca a boca, visita, ajudar financeiramente alguém ou algumas pessoas. Seu negócio é esse, amém. Então você segue aquilo que Deus pôs no seu coração para fazer, não o que o homem fala, né? Então ninguém, como no início da minha caminhada, muitos falavam que eu tinha que ser isso, que eu tinha que ser aquilo. Deus me revelou que você vai ser missionário. Deus me revelou que você vai ser do grupo de louvor, né? E não tinha nada a ver. Eu louvar e Deus manifestar não tem nada a ver com o meu chamado, né? Tem a ver com o meu coração, com a minha fé, né? Com a fé com que eu louvo a Deus, né? Então é exatamente o que a senhora falou, né? Eu faço as obras porque eu já sou abençoado, né? Então primeiro eu preciso receber para depois eu dar. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Né? Como é que eu vou falar que Jesus cura se eu não acredito? Se eu acho que Deus vai te curar, mas aí eu vou falar, Deus vai te curar, mas você tem que fazer isso? Não é o Evangelho, né? Porque eu fiz assim. Não, você fez assim porque você quis, porque o caminho é a fé, né? O caminho é receber o que Cristo já conquistou na cruz, já é nosso, a cura, as bênçãos, né? Uma família abençoada, uma família unida é bênção de Deus, que já nos foi dada. A gente só precisa tomar posse pela fé, né? A Ed completou aqui, não vou barganhar com Deus, eu faço porque quero fazer e não para ganhar nada. Exatamente. Antes ele tinha falado, né? E o que não é da fé é pecado. Então, se eu estou fazendo por outro caminho, com outra intenção, já é pecado. A Bíblia diz, o que não é da fé é pecado. Então, se eu faço para barganhar, é pecado. Porque eu estou querendo dizer, eu estou anulando o que Cristo fez. Se eu falo que eu sou capaz de
agradar a Deus com a minha força, então Jesus morreu em vão. Mas se você dá conta, então você não precisa de Jesus. Precisa de Né? Jesus. Se você consegue fazer o que Cristo fez na sua própria força, pode ir. Né? Vai lá, tenta, vamos ver se você chega. Né? E não é isso, gente. Né? Não é isso, irmãos. Somos abençoados, tudo que recebemos é pela fé, é de graça, né? É pelo sacrifício de Jesus. Vamos honrar a Cristo. A gente precisa honrar a obra de Cristo. Como? Eu tenho que recompensar a Deus, eu tenho que fazer isso. Não. Essa mentalidade também de recompensar o que Deus fez está errado. Eu recompenso a Deus como Davi falou. Eu vou beber o cálice da salvação. Eu vou receber a salvação. Eu vou receber tudo que a salvação garante para mim. Né? Que recebemos a salvação, mas a salvação não é só da alma. É a salvação de tudo. A salvação da minha saúde, a salvação do meu corpo, a salvação da minha mente, né? Para eu ter uma mente salva. Todos os dias nós estamos sendo salvos dessas situações da vida que passamos. Né? Já fomos salvos do inferno, já fomos salvos, né, da condenação, mas todos os dias há uma salvação sendo operada em nós. Salvação né, por meio de livramentos, através de cura, através da paz. Né? Quando vem um momento e a gente é levado a ficar aflito, mas aí Deus vem, nos salva e nos dá paz. Né? Nos salva trazendo a paz, por assim dizer. Né? A salvação, a palavra salvação no hebraico, ou no grego, não sei, sozo. A palavra sozo significa não só salvação espiritual, mas de tudo na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida é essa salvação. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente fica por aqui hoje. Né? Se alguém tem mais alguma pergunta, pode mandar aí, enquanto a gente faça uma encerração aqui. Então, semana que vem nós vamos, né, o capítulo 4, né, lê em casa, medita, e o 4 talvez é curtinho, não sei, talvez o 4 ou 5, né? Mas vamos ver de acordo com o andamento aqui. Então, vamos, né, permanecer nessa fé, na graça, sabendo que a gente começa pela graça, recebe pelo Espírito e vamos manter-nos no Espírito. Recebemos as bênçãos, recebemos o Espírito Santo pela fé e a gente continua pela fé. Não vamos fazer como os Gálatas que retrocederam. Né? Eles decaíram. Né? A graça é um ambiente, né? Uma plataforma mais alta. Né? A graça, como lá mostrada na Arca da Aliança, o propiciatório, que é a tampa, é mais alto do que a caixa. A caixa em si, a arca em si, onde estava a lei estava abaixo da graça. E a Bíblia diz que Deus falou: eu vou falar contigo pelo propiciatório. Ou seja, através de Cristo que Deus fala conosco. É através da obra, é através do sangue de Cristo que recebemos a resposta de Deus. Né? Recebemos a declaração de bênção, a declaração de vida de Deus. É através do propiciatório, que é o próprio Jesus. Né? Começamos pela fé, vamos continuar pela fé. Fomos restaurados, regenerados pelo Espírito Santo na hora da salvação, e é o mesmo Espírito que vai nos manter todos os dias, até chegarmos na glória. Nós não precisamos mais da lei nesse processo, não precisamos nos aperfeiçoar pela lei. A lei não aperfeiçoa, a lei condena. A lei não traz vida, a lei traz morte. Né? Paulo diz lá que em 2 Coríntios que a lei é o ministério da morte. Né? Olha para você ver. Ela traz a morte, porque se ela vem mostrar o pecado tem o salário do pecado é a morte. Pronto. Amém, Nilei. A Nilei falando aqui que o Senhor esteja capacitando vocês a cada dia para estar falando da mão de Deus, das necessidades. Amém. Né? A todos nós, né, que precisamos ouvir, né, a palavra do Evangelho, essa palavra é para todos nós. Amém? Gente, então vamos ficar por aqui. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e santo, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de falar do Teu amor, de falar do Teu Evangelho, também de aprender com Ele, porque a cada dia
nós aprendemos mais da Tua Palavra, que é rica em revelações, é rica em detalhes que são tão importantes para a nossa vida, detalhes sobre Cristo, que são que deixam de ser detalhes pela grandeza deles. Pai, em nome de Jesus, que sejamos fortalecidos pelo Teu amor, fortalecidos na fé, a permanecer na fé, a permanecer andando em Espírito, andando pela voz do Espírito, pela direção dele em nossas vidas, e não retrocedermos para a justiça própria, não voltarmos às obras da lei, mas que sejamos sempre cientes da Tua justiça em nós. É a Tua justiça, a justiça de Cristo é que nos capacita a entrarmos com confiança no trono de Deus e assim receber o que dele precisamos. Pai querido e santo, que tenhamos um dia que meus irmãos que assistiram, outros que ainda vão assistir, sejam edificados e recebam pela fé Jesus, a plenitude de Cristo em suas vidas, recebam a abundância de vida, vivam essa vida abundante que Cristo prometeu, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo, a paz do Senhor, shalom para todos nós. Amém? Amém. You are love that fills every corner of my heart. Yes, you are love that overflows my deepest heart.